Queridos irmãos em Cristo, me chamo Rosana Schaefer e agradeço a oportunidade concedida pela Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo para estar aqui e refletirmos juntos sobre o tema provas e expiações. Qual é a diferença? Mas para trazermos a luz para esta reflexão, vamos primeiro fazer uma prece. Vamos nos unir à luz. Agradecemos a Deus a essa oportunidade de sermos o mensageiro, a conexão da luz divina às vossas mentes e corações. Agradecemos aos nossos mentores, benfeitores, aos nossos anjos da guarda, que possa estar conosco nesse momento, nos trazendo a luz necessária para que a reflexão seja uma semente que, bem cuidada, possa trazer bons frutos mais adiante. Agradecemos e pedimos a licença para iniciar este trabalho com a luz do Cristo. Que assim seja. Queridos amigos, então, trouxe para este dia de hoje, para esse momento, esse tema tão delicado chamado provas e expiações. Qual é a diferença? Principalmente com o que está acontecendo com a humanidade, em situações climáticas, tragédias coletivas e situações onde basicamente o nosso coração fica bastante angustiado. Então vamos primeiro iniciar com algumas reflexões extremamente importantes na luz do Evangelho, que fala que o destino de qualquer espírito é a evolução. Estejamos onde estivermos, acontecendo o que estiver acontecendo, saibam que é um aprendizado e isso irá resultar na nossa evolução. Por mais delicado que pareça estar o nosso momento. Portanto, nós temos o que sentimos, uma ideia de entender que existem um curso de acontecimentos, mas todos têm um propósito justo e necessário. A vida, ela é muito maior, ela é cosmos e não o caos. Nós sabemos de antemão que, embora a vida tenha tomado muitas vezes alguma direção que não é agradável para nós, provavelmente foi a direção que teremos que tomar para crescer. Prestem bem atenção a essas reflexões. A natureza, na sua forma mais ampla do mundo, não torce para que nós estejamos nos divertindo. Ela torce para que a gente cresça. Portanto, entendam o processo e o projeto evolução. E o ponto de maior crescimento permite que nós tenhamos uma consciência, uma expansão de consciência maior, para que possamos ter a capacidade de suportar as adversidades que virão. Capacidade de suportar as adversidades. Mas lembre-se que atrás daquela adversidade existe um propósito de crescimento e evolução. E aí nós entendemos quanta exigência o respeito tem. Quanta exigência a evolução nos pede para ter. Quanta exigência a luz, de alguma forma, faz com que nós tenhamos aprendizados para que possamos transitar pelas situações mais adversas possíveis e não sairmos, não nos trairmos da nossa própria fé. Lapidando a gente para sermos mais tremendamente precisos. É isso que de alguma forma a evolução nos traz. Então a vida, para alguns filósofos, ela tem a ideia de um grande jogo, um tabuleiro de xadrez, onde em alguns momentos nós caímos aí numa areia movediça que parece que não há saída. Em outros momentos nós temos ali um momento bombástico que muda completamente a nossa realidade. Em outros momentos estamos tão bem e tranquilos. E aí a pergunta que acontece, por que aquele irmão está lá vivendo uma condição no planeta Terra, no mesmo ano, na mesma cidade, no mesmo bairro, e eu estou vivendo uma situação extremamente desafiadora?
E aí o que nossos irmãos nos colocam, que são nossas provas na escola da vida ou expiações. Me recordo de uma situação onde Chico Xavier encontrou um cidadão e ele disse: Chico, eu moro numa casa muito humilde, nem tenho carro ainda, e eu vejo que do meu lado eu tenho um cidadão que ele esbanja, tem uma casa luxuosa, um carro, aliás, tem mais de um. Eu fico olhando, eu venho na casa, eu faço caridade, eu assisto às palestras, eu sou um trabalhador. E Chico, com aquele jeito que ele tem, ele diz: Filho, nós estamos colhendo, ele está plantando. Portanto, na Terra, nós temos sempre a ideia da ação e mais a reação. A reencarnação, e todos nós sabemos, é participar desse progresso do universo, ou seja, a evolução do espírito. E principalmente nós precisamos entender que é nos desenvolver através das provas. E provas que nós escolhemos no nosso planejamento kármico usando o nosso livre-arbítrio, aonde nós entendemos que ainda existem situações, conexões, relações que precisamos desenvolver e resolver, harmonizar. O que é, afinal, o livre-arbítrio e por que nós escolhemos tais provas, ou tais comprometimentos, ou tais expiações? O livre-arbítrio, todos nós sabemos que é uma capacidade de escolher, a liberdade de agir e de pensar. E Jesus, na sua grande sabedoria, diz que o livre-arbítrio é a liberdade de escolher entre o bem e o mal, mas que cada escolha tem consequências. Também temos uma parte da Bíblia que comenta que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que eu trago esses ensinamentos de uma leitura onde Jesus, de alguma forma, é transcrito e traz para nós essas questões? É porque o livre-arbítrio não é uma ideia de uma única religião, de uma única filosofia, de um único pensador. Ela convoca todos os espíritos encarnados a ter o entendimento do bem e do mal. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, o homem tem livre-arbítrio para os seus atos? E essa é uma pergunta no livro dos Espíritos, a questão 843. Repetindo, a questão 843 nos diz: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E qual é a resposta dos Espíritos? Uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E aí é interessante que nós entendemos, então, que nós temos o livre-arbítrio, sim, independente se vamos fazer o bem ou o mal. O que vai discernir, o que vai modificar o nosso projeto é exatamente a nossa questão moral. Quando Allan Kardec funda a doutrina espírita, que escreve o livro dos Espíritos e codifica a doutrina para entender melhor tudo isso, ele cria o projeto da reencarnação e da evolução espiritual. É como se fosse um marco. Até então eram tantas coisas tão subjetivas, mas quando nós percebemos, através principalmente do livro dos Espíritos, escrito em 1857, nós temos então essa capacidade de entender que cada reencarnação é um ciclo onde nós iremos, de alguma forma, evoluir, nossa evolução espiritual. Nós temos hoje vários médiuns que trabalham com a realidade desses entendimentos em relação a atos ilícitos e o que nós fizemos e qual é a nossa relação. Paulo César Frutuoso, que é um médium extremamente conhecido do Lar Frei Henrique do Rio de Janeiro, ele comenta que certa vez, entrando na sua sala de estudo e de trabalho, entra uma menina totalmente com seus braços contorcidos, jovem, bela, a mãe empurrando pela cadeira de rodas. Eles estavam lá fazendo seus atendimentos junto com seus médiums, junto com seus mentores.
E ele fica extremamente observando aquela tez daquela criança, daquela jovem. E ele pergunta para o mentor, mas o que é isso? O que é essa realidade? E ele diz, olha, essa menina era nossa ajudante na época medieval nas torres, onde torturávamos pessoas. E ele sai com aquela ideia, vai pesquisar então e pergunta para a mãe, qual é a doença dessa menina? E é a síndrome de Thyssen. E ele pesquisa e verifica que quem nasce com essa síndrome ele nasce com as juntas descoladas, que era uma das torturas realizadas nas câmaras, nas torres medievais. Portanto, enquanto uns escolhem ser médicos, como o Dr. Paulo César Fructuoso, um oncologista, outros decidem vir na carne a dor daquilo que foi praticado. Portanto, quando nós temos uma sociedade, isso está aqui escrito no meu slide, eu acho muito importante dizer para vocês do jeito que está. Numa sociedade marcada por provas e expiações, faz-se necessário que possamos entender as raízes das dificuldades do mundo, mesmo vivendo nesse momento histórico e caminhando para um mundo novo, como nos mostram os escritos. Ainda chafurdamos na lama e na pobreza de um mundo onde os odores estão atrelados aos ressentimentos, à inveja, ao egoísmo, a sentimentos fortes e dominantes, que ainda não nos conduz a um crescimento mais sólido e consistente. Portanto, iniciamos essa questão, então, de significados. Quando falamos em provas, são desafios, são aprendizados escolhidos ou não pelos espíritos, dependendo do seu nível de consciência e de suas necessidades. Expiação é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu livre-arbítrio. Portanto, em que momento eu começo a pensar e a entender a escolha das minhas provas? Os espíritos escolhem, quando nós falamos em espírito, nós estamos falando de nós. Assim que acabamos a encarnação, vamos lá fazer então a nossa avaliação para quando estivermos aptos a reencarnar, tenhamos um novo planejamento kármico. Então, os espíritos escolhem o tipo de prova. Muitas vezes nós escolhemos nascer numa família, nascer num país, nascer num estado, nascer numa situação de saúde para enfrentar a própria existência corporal. Chico Xavier, caminhando na rua, amo falar sobre ele porque ele tem histórias fantásticas junto com um grupo de estudantes da teoria espírita, né? Ele encontra um senhor mendigo, quietinho, parado na rua. E as pessoas perguntam, Chico, o que será que esse homem fez para estar hoje mendigando na rua? Chico vai até ele, dá um abraço e retorna e diz, não, ele tem uma luz imensa, imensa. E como é sua última encarnação nesta terra, depois ele já vai evoluir, ele decidiu vir desapegado. Portanto, não julguem, senhores. Não julguem o que nós estamos vendo. Percebam em seus corações para entender em que nível moral, físico, intelectual, aquele ser, aquele espírito ou aquela família enfrenta para desenvolver e estar daquele jeito. Portanto, as escolhas das provas é uma forma de espiar faltas ou avançar no seu aprendizado. Então, nem sempre é do jeito que a gente pensa. Precisamos, como disse ali, expandir a nossa consciência, o nosso olhar, a nossa visão, para perceber muitas vezes que tem uma pessoa que está passando por uma situação que talvez pelo véu do esquecimento nós não tenhamos essa lembrança, essa memória, mas ela pediu para estar
e a integridade com que passa por aquela situação é que faz com que essa prova seja vencida ou não. Cito novamente Paulo César Fructuoso, onde estavam nas câmeras sendo atendidas pelos passes magnéticos uma moça com estágio de câncer altamente avançado. E o mentor espiritual dele olhando, e ele só dizia wonderful, wonderful, um termo em inglês que significa maravilhoso. Paulo César Fructuoso, ficando quieto, ele pergunta posterior, já em outro momento, ao seu mentor: por que tinha tanta coisa maravilhosa numa menina, numa moça, numa jovem que estava ali já no último grau do câncer? E esse mentor lhe diz: a forma como ela está passando pela prova, sem desespero, sem vitimismo, sem se sentindo desprotegida por Deus. Percebam então que quando nós falamos sobre essa possibilidade, é muito mais ampla do que nós pensamos. Deus permite essas escolhas, mas pode impor certas existências como forma de purificação. Temos casos nesses livros maravilhosos dos espíritas atualmente, onde nós encontramos pessoas com déficit intelectual e físico muito extremo. Pessoas que não conseguem caminhar, não ter pernas, braços e o intelecto zerado completamente porque pedem por misericórdia a Deus. Eu tanto errei com o jeito de pensar e as minhas mãos concederam tanto mal, minhas pernas me conduziram para um lugar que eu desejo reencarnar, mas eu não quero ter mais a capacidade de pensar que posso fazer isso, ou que as minhas mãos possam ser cruéis, ou que as minhas pernas possam me conduzir até um determinado lugar. Então, muitas vezes, quando encontramos pessoas altamente comprometidas fisicamente ou intelectual, atrás daquilo tem um espírito que optou em passar por uma forma de purificação. E a família e o entorno normalmente são pessoas extremamente carinhosas, normalmente, mas são pessoas que de alguma forma estão ligadas a esse espírito já de outras encarnações. O desejo que o espírito alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, né? Então, nós precisamos entender que provas eu defino o tamanho, né? Com quem, como, de que forma. Né? Nós temos vários episódios, quando eu dei uma palestra sobre a encarnação, né? Sobre esse processo de reencarnação, existia pessoas que se suicidavam e quando retornavam para o plano, eram imediatamente trazidos à tona para um ventre materno, pelo menos para compor o estágio daquilo que foi perdido, para que o perispírito tivesse uma capacidade de estar de novo apto para uma reencarnação, que são o que nós conhecemos como abortos espontâneos. Aquele que a mamãe não chega até o final e não gera, ela foi uma pessoa escolhida para isso. A expiação, ela já tem um outro fator. Normalmente ela concorre com a ideia do arrependimento. Não exime. Se eu me arrependo e peço perdão por aquilo que cometi, não exime a necessidade de expiar aquilo que cometi em outras encarnações. Então, a expiação é uma reconciliação daqueles que se distanciaram da obra do Evangelho, da obra de Deus, da obra da luz. O propósito dessa expiação é corrigir, vencer as consequências dessa transgressão. A conscientização dos espíritos fortalece no cumprimento dos seus deveres e faz sofrer menos. Então, mesmo que eu esteja passando por uma expiação, eu não tenho como não passar por isso. É necessário, mas eu posso entender que o nível de sofrimento é eu que escolho, como foi o caso daquela menina relatada por Paulo César Fructuoso com a questão do câncer.
Se o espírito se endurecer no mal, sua expiração será ainda mais longa e dolorosa. Então, cuidado quando nós ficamos naquele estágio do vitimismo, que tenham pena de mim, eu estou com muita dor física, mental, moral e nada de bom me acontece. Nós estamos prorrogando, alongando e quiçá até para uma próxima encarnação. Portanto, quando eu faço uma expiação, quando eu realmente assumo todo aquele mal que eu compus a mim, ou outros, ou o coletivo, ou a natureza, é certeza do meu sucesso. É sucesso, eu tenho certeza que aquilo ali eu cumpri com extrema clareza, entrega e serenidade. Quando a dor não é capaz de nos transformar, repetimos o aprendizado. A dor me alcança e eu não culpo ninguém. A dor é algo individual. E aí cito esse livro fantástico, caso os senhores queiram ler, de Dr. Paulo César Fructuoso, que fala A Face Oculta da Medicina, onde ele relata essa questão do câncer de uma forma extremamente inteligente. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele coloca que a carência de humildade nos traz egoísmo, cobiça, vaidade, orgulho, ciúme, desrespeito, despeito, prepotência e desespero. E isso, gente, gera muita tensão psíquica, gera uma disfunção, inclusive celular, e uma depressão imunológica. Portanto, o que pensamos vai para o corpo físico e cria uma determinada doença, a somatização. Tá? Então, verifiquem que temos aqui um livro do Dr. Paulo César Fructuoso, oncologista atual, e livro do Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, onde nós trabalhamos as ideias dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos e comportamentos, trazendo aí algumas questões já no corpo físico, mental e energético também. Divaldo Franco, que há pouco então retornou ao seu lar, escrito pelo espírito de Joana de Ângeles no livro Plenitude, traz uma fala que é muito linda, que diz: os vários tipos de sofrimentos físicos e morais empurram multidões para os vícios, para as fugas e o desespero. Análise psicológica dos aspectos de sofrimento, propondo a solução, que é a busca do autodescobrimento, o comportamento lúcido, requisitos essenciais para a conquista da plenitude. Vale a pena ler este livro, Plenitude, de Divaldo Franco, psicografado pelo espírito Joana de Ângeles. Temos também Ivone Pereira, que traz memórias de um suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que fala: dolorosa experiência após a desencarnação pelo suicídio mostra a grandeza da misericórdia divina para com os suicidas arrependidos, trazendo-lhes a oportunidade de conhecer o universo e a vida em sua integral dimensão. Mostra que há um caminho de reconstrução para os arrependidos. Há sempre esperança, porquanto a reabilitação ela é possível. A duração do sofrimento de um espírito culpado é o tempo necessário para que ele se melhore. Isso é Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. A duração do sofrimento de um espírito culpado é o tempo necessário para que ele melhore. Portanto, eu preciso admitir, eu preciso regenerar e eu preciso reparar. Quando eu começo a minha reencarnação, tendo consciência, vêm as frases: não mereço, como é que isso me aconteceu? Não posso ter me programado, só comigo que acontece. E o que é lícito dizer neste momento, queridos, é que lamentar, reclamar, se vitimizar não irá suavizar as provas. Pelo contrário,
vai nos conduzir para um mundo de tristeza, melancolia, depressão, baixa vibração. E sabemos que toda vez que baixamos a nossa frequência vibratória, atraímos irmãos sofredores e me torno escrava. E principalmente, deformo o meu perispírito. Tenhamos sempre essa habilidade de entender que, como humanos, nós teremos momentos difíceis, temos momentos difíceis. E aí aprendam a lidar com as nossas emoções. É necessário fazer escolhas inteligentes, mesmo nos momentos mais delicados da nossa existência. No Livro dos Espíritos, a questão 909 pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a resposta é sim. Às vezes com muito pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos que se esforçam. Allan Kardec, o Livro dos Espíritas, questões 909. A nossa vontade. A vontade de querer frear nossos maus instintos, os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos. Nossos maus instintos são decorrentes de imperfeições do nosso próprio espírito. Então, quando nós entendemos, e principalmente quando estamos ligados a uma doutrina tão fantástica que fala sobre isso, da ação e da reação, nós temos que perceber que ali tem um aprendizado. Quando eu estou com ciúmes, quando eu estou com raiva, quando eu estou descontrolado, quando eu estou desorganizado, quando acontece algo no meu entorno, na minha família, como agora essas questões climáticas, eu preciso entender por que eu estou nesse momento passando por isso e qual será a melhor forma de passar por esta prova ou expiação. De nós depende a nossa melhoria. É nós que decidimos. Todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Repetindo, esse é Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo homem que goza de plenitude das suas faculdades mentais, tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. A todo momento nós temos escolha. Olhem essa questão, a questão 791. A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E aí nós temos que parar e pensar um minuto a linha do tempo da humanidade. E quando nós assistimos esses filmes, essas séries, os documentários, ou lendo livros sobre várias situações, várias pessoas que abusaram do poder, várias pessoas que foram vitimizadas por todas essas questões em todo o planeta Terra, há muito tempo, somos nós que estávamos lá, como algozes ou vítimas. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam todos esses males que haja produzido? E aí a resposta é sim. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. E cabe muito a nós, queridos irmãos, que estamos coligados a todo esse entendimento, levar isso aos nossos filhos, levar isso às nossas comunidades, levar isso no nosso peito, de entender que a cada minuto nós somos alguém que inspire, que é diferente, que é uma luz no caminho de tantos desesperados, de tantas pessoas envolvidas no medo, na insegurança, e que a gente sabe que é combustível para quem não tem luz. O espírito é assim, sempre o árbitro da própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo endurecimento do mal,
ou abrandá-los, e quiçá até abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Portanto, todos nós temos a receita de uma vida plena, serena, fazer a caridade, estar ciente com a sua alimentação do corpo, da alma, estarmos agindo no nosso coletivo, no nosso entorno, sendo uma inspiração divina para aquelas pessoas que precisam de uma voz além daquela da internet, aquela além daquilo que se fala nos corredores da vida, aonde nós temos a maledicência, a fofoca, nós temos que ser um farol de luz. E aí aquela pergunta 621 que diz: onde é que está escrita a lei de Deus? E a resposta não poderia ser mais linda, que é na consciência. Sabemos exatamente, queridos, quando erramos. Sabemos exatamente quando estamos indo para um caminho que não é Deus, que não é de Deus, que não é da luz. Portanto, é nós que temos que ter esse controle para realizar ou frear. Na dúvida, sempre pergunte: o que um amigo de Jesus faria nessa situação? E aí se coloca nesse lugar. Nós somos amigos de Jesus. O que um amigo de Jesus faria nessa situação? E você irá perceber que por alguns segundos, talvez aquele ímpeto de gritar, reclamar, de falar mal, ele frene, ele vai frear. O que um amigo de Jesus faria nessa situação? Mas se quisermos ir mais além, podemos dizer: o que Jesus faria no meu lugar? Coloquem Jesus nas suas mentes, nos seus corações, não só na boca, não só na oração, não só na leitura, é na sua consciência. O que Jesus faria nesse exato momento, onde eu estou passando por esse luto, por esse câncer, onde eu estou passando por essa situação difícil econômica, onde eu estou passando por uma situação de relacionamento, onde eu não estou entendendo o outro, onde eu não estou entendendo a minha autoestima, onde eu não estou... O que Jesus faria no meu lugar? Como ele iria operar essa situação? E aí Chico Xavier tem uma fala que diz: o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. E não pode ser mais lindo isso, porque tudo, há um bichinho, a natureza, ao coletivo, dentro da tua casa, a ti mesmo. Aquilo que tu fizeres como um bem será o teu advogado em toda parte. Portanto, queridos irmãos, provas e aspirações, qual a diferença? Gosto muito desse texto de Aline Prado que fala: a luz que você emana um dia voltará para dissipar as sombras que atravessam o seu caminho. O bem que você faz um dia retornará para mostrar que, apesar de tudo, há muita gente boa no mundo. O amor que você doa um dia regressará para curar as suas feridas em momentos de dor. A escuta sincera um dia baterá na sua porta para sussurrar os melhores conselhos em um momento decisivo. A paciência que você exercita um dia voltará para conceder-lhe mais tempo e compreensão nas horas difíceis. O perdão que você concede um dia retornará para te lembrar que suas falhas também merecem ser desculpadas. Os bens que você doa um dia lhe serão restituídos para que você perceba que quanto mais se dá, mais se recebe. Nem sempre o bem que fazemos retorna de quem esperamos, mas ele sempre volta. O universo se encarrega de ajustar os caminhos. Queridos irmãos, enorme gratidão de poder ser a ponte dessa grande mensagem de luz nesse momento tão cheio de tribulações. E vamos então nos despedindo desse momento, agradecendo a equipe espiritual que estava aqui conosco, os nossos guias, mentores, amparadores, nossos anjos.
respirando toda essa mensagem de luz, que ela entre e penetre nos nossos corações, na nossa mente, e que sejamos, Senhor, humildes servos nessa grande jornada da escalada da vida. Gratidão e mais uma vez, gratidão, Sociedade Espírita Chico Xavier, pela oportunidade.